Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade aí nossa série O Apocalipse Sem Mistério. Como vocês viram em outros episódios aí, eu apresentei o capítulo 1, as coisas vistas por João, ele detalhou. E o capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são. Agora vamos tratar, a partir de agora, de coisas que hão de acontecer. Assim foi como o apóstolo João, ele separou o Apocalipse. Então nós temos as coisas vistas, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Tá ok? Então, como vocês veem, a temática é o trono da majestade divina. Vamos falar do trono, o dos 24 anciãos e os 4 seres viventes, que são coisas que vão acontecer após o arrebatamento. Tá ok? Então vamos dar uma olhada aí na nossa base bíblica. Tá ok? É importante que a gente utilize a palavra de Deus, que sem ela não tem como a gente ficar opinando nada. Tá ok? Não vem nada do homem. O homem não sabe de nada. Tudo é revelação divina, tudo dado por ele. Então aí temos aí Apocalipse capítulo 4, a visão do trono de Deus, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então vamos dar uma olhada no que o texto nos diz aí. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, se a gente analisar, nesse primeiro versículo, já está dizendo que das coisas que João já estava relatando aí, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, essas coisas viriam depois destas, então se referindo àquilo que ele já mencionou nesses capítulos. Então, as coisas vistas ficaram no capítulo 1, que é o Cristo glorificado, e ele no meio dos 7 castiçais de ouro, com as 7 estrelas. Então aquilo lá é uma visão que João teve, as coisas vistas. As coisas que são é todo o período da igreja. E aí nós vemos aí as cartas que trazem mensagens para a igreja dos nossos dias. Tá? Ela tinha mensagem para aqueles destinatários, para aquelas 7 igrejas, né, originais ali, mas como nós vimos também, o texto também diz o seguinte, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, tipificando assim que a mensagem são para todas as igrejas da história, tá ok? Então cada igreja aí tem uma caracterização onde o Senhor Jesus ele dá um conselho, ele faz algumas repreensões, tá ok? E algumas promessas. Então aí no capítulo 4 nós vemos as coisas que depois dessas iriam acontecer, tá ok? E aí vamos dar uma continuidade no versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, isso João dizendo sobre ele, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência de esmeralda. Lembrando o seguinte, aqui o apóstolo está mencionando o próprio Deus. E aí eu separei uma imagem aqui, tá? Tem muitas coisas na internet. Aqui nós temos aí uma imagem semelhante aí, uma imagem praticamente para descrever essa situação. Claro que a gente não tem uma ideia específica realmente de como do que ele viu, mas a partir da descrição é mais ou menos essa situação. Tem alguns elementos ainda que eu vou ler aí no texto, mas aí vocês já conseguem ter uma visão um pouquinho mais ilustrada aí. Tá ok? Então vamos continuar o nosso texto. Versículo 4: Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Há muitas interpretações a respeito dos anciãos, mas aqui e peguei uma outra imagem aqui para representar aí. Na verdade, se a gente analisar aí, algumas pessoas até fazem algum comparativo com o livro de Ezequiel, quando fala também dos 4 animais.
E se você for ler o texto lá no primeiro capítulo de Ezequiel e este capítulo 4, você vai ver que se trata de situações diferentes. Lá está falando dos querubins, tá? E aqui tem esses 4 animais que nós vamos ver aí no texto, mas voltando a falar dos 24 tronos, aí vocês veem aí 24 tronos e anciãos, que não é descrito também nesse livro de Ezequiel, mesmo porque eles não estavam, porque representa a igreja. Os 24 anciãos representam a igreja. Tá, ok? Então nós vemos aí o trono ao fundo, o candelabro, nós vemos aí os animais ao redor, tá? E eu vou falar daqui a pouco sobre eles. E nós vemos aí também a situação dos 24 anciãos, e os anciãos aí representam a igreja. Vamos voltar no texto e eu vou mostrar por que eles representam a igreja, tá? Então vamos aí, deixa eu colocar a Bíblia novamente. Por que representa a igreja? Eles estão vestidos de branco. Nós sabemos aí, se você acompanha no meu canal aí, vocês vão ver que haverá um tribunal de Cristo, e no tribunal, após o galardão, né, após a igreja ter sido julgada e galardoada, vão ser vestidos de branco. No próprio livro de Apocalipse nós vemos aí as vestes brancas são as justiças dos santos, tá? E um detalhe importante também, eles estão com coroas. O próprio apóstolo Paulo ele menciona que os galardões se trataram de coroas. Tá? E como nós não temos nenhuma outra representação, nenhum outro texto falando a respeito dos 24 anciãos, tudo leva a crer que se trata da igreja arrebatada, galardoada, tá, ok? E como o próprio texto diz que depois das coisas vistas, hão de acontecer, né? No versículo 1 nós vemos aí, ó, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui o Senhor se referindo a tudo que foi tratado aí nos outros capítulos, aí no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tá, ok? Então acompanhe aí a série que eu estou fazendo aí, que vocês vão estar conseguindo encaixar todas essas situações. Tá, ok? Então no versículo 5 nós vemos aí: E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus foi o que eu mencionei aí no outro texto, tá? E aí eu coloquei essa imagem, como vocês veem, uma situação para representar essa situação aí. Então nós temos aí o trono de Deus, temos aí os 24 anciãos em volta e uma multidão aí de anjos aí, tá, ok? E os 4 seres viventes, que eu vou ler daqui a pouco, e embaixo do trono nós temos aí algumas lâmpadas, algumas tochas representando os 7 Espíritos de Deus, tá, ok? No livro de Apocalipse ainda vai ver uma outra referência, um outro tipo de símbolo também representando os 7 Espíritos de Deus. Então vamos continuando. Versículo 6. Então também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono ao meio de cada lado 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E esses 4 seres viventes são nada mais nada menos, deixa eu voltar essa imagem aqui, são esses seres aqui. Tá? Não está bem detalhado aqui, não está um pouco desfocada a imagem, mas são os 4 seres viventes que representam toda a criação. Tá, ok? Tem uma particularidade de cada ser vivente aí, mas os 4 em si representam toda a criação. Tá? Vamos ver alguns detalhes dos seres viventes. Tá, ok? No versículo 7, e o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Tá, okay? Então, como disse, representando toda a criação. Vamos ver o que os seres diziam, tá? Então vamos dar uma olhadinha no versículo 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor
e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E aí nós vemos aí que eles louvam a Deus, santificam o nome de Deus, e falando da imutabilidade de Deus, que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Um detalhe importante: fazendo um comparativo desses seres, algumas pessoas o comparam com os mesmos 4 animais que aparecem no livro de Ezequiel no primeiro capítulo. Mas aí há uma diferença. Se a gente for ver mesmo o texto lá, os seres que aparecem lá, eles têm 4 asas, e esses daqui já são 6. Lá é identificado como querubins, tá? No término do capítulo 1 de Ezequiel nós vemos que são querubins, e aqui não se trata de querubins, tá ok? Vamos continuar aí. Deixa eu ver mais uma imagem que eu separei, tá? Então aqui uma imagem aqui dos 4 seres viventes, tá? Então vocês veem aí mais ou menos com a descrição que está sendo passada lá, tá ok? Então nós temos aí os 4 seres com 6 asas, não dá para ver precisamente os olhos, né? Mas é uma das ilustrações que a gente consegue encontrar aí na internet sobre essa situação, tá ok? Então vamos continuando. Versículo 9. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Então aqui já apresenta a questão dos animais, que aponta para a criação, e os seres, os 24 anciãos, eles louvam a Deus, né? Essa situação criativa de Deus, Yahvé Elohim, que é o Deus criador, tá? O Senhor Deus, criador de todas as coisas. E nós vemos aí, deixa eu abrir mais uma imagem, nós temos aí a situação que representa que ilustra, né? Uma imagem que ilustra essa situação aí, tá ok? Os 24 anciãos pegando suas coroas, porque se a gente analisar que partiu da premissa que se trata da igreja, então a igreja é galardoada, mas nós sabemos que tanto querer quanto efetuar, eles vêm de Deus, tá ok? Então tudo que a igreja efetuar durante o seu período aqui na terra é tudo para a glória de Deus, é tudo para Ele, por Ele, tá ok? Então aí nós aí concluímos aí mais essa temática. Eu ainda tenho mais umas imagens para mostrar. Tem essa imagem aqui do mar de vidro, né? Que está ao pé das tochas, das lâmpadas, né? Que são os 7 Espíritos de Deus, e os anciãos aí, eles se prostrando diante do Senhor. E aí nós vemos aí trovões, tá? Em volta do trono, tá ok? Então esse capítulo 4, ele vai até o versículo 11. Se trata falando da majestade divina do trono de Deus, os 24 anciãos que são a igreja, representam a igreja, e dos 4 seres viventes que representam toda a criação. E nós aí, a partir desse capítulo, nós começamos a falar a respeito das coisas que hão de acontecer, tá ok? Então, como já frisei, o livro de Apocalipse está dividido em 3 partes: as coisas vistas, as coisas que são, no caso as coisas do tempo de João e de todo o período da história da igreja, e agora as coisas que hão de acontecer. Essa situação é uma descrição daquilo que irá acontecer após o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, onde a igreja já terá sido galardoado e estarão contemplando a face de Deus no seu trono, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, acompanhei a série,
que estamos aí apenas no início. Agora nas próximas trataremos aí da abertura dos selos, daquele que é digno de abrir o livro, e vamos falar de coisas que irão acontecer no futuro, juntamente a igreja juntamente com Cristo, e o que estará acontecendo principalmente na Terra, porque o que descreve o livro de Apocalipse é coisas concernentes ao período de tribulação e aquilo que Deus irá fazer a respeito do mundo impenitente. Tá ok? Obrigado para você que acompanhou até aqui. Deus abençoe sua vida e até a próxima.